Fala, meu povo! Vocês estão bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso ilustríssimo canal, o Finanças. E hoje vamos falar das criptomoedas, criptoativos, né, ou moedas digitais. Mas, antes de mais nada, né, já deixa aquele duplo twist carpado no like, comenta, compartilhe e segue a gente aqui para não perder mais nenhuma notificação aqui, né, nenhuma novidade, nenhum vídeo que a gente for postando. Por que que eu não invisto em moedas digitais, né, ou criptomoedas? Primeiro que, como eu acredito que todo bom analista fundamentalista trabalha com dados racionais ligados a ativos, né, ligados a fatores racionais e não necessariamente fatores emocionais, né? Aliás, o próprio nome, né, criptoativos, não poderia ser melhor, né? Afinal de contas, criptoativos, né, lembra Kryptonita? Então, aquilo que faz mal pro Superman, não é? Então, daí, criptoativos, Kryptonita, já dá pra gente imaginar aqui o que eu penso disso. Enfim, então, voltando aqui. Então, pensando nessa lógica, né? Então, quando a gente pensa nesses investimentos aí, seja através de quando você compra um imóvel, né? Quando você compra cotas de um fundo imobiliário ou ações de uma empresa, ou mesmo quando você monta lá seu próprio negócio, ou tem uma sociedade com alguém, todas elas você tem ali em comum o fato de que vai receber lucros, né? Você vai receber ali a sua participação, tamanho da sua participação em lucros, né? Seja aí através do aluguel, seja pelo dividendo, seja pela ou também, né, pela valorização, o crescimento dessa empresa, a valorização dos imóveis, né? Então, todos eles te dão uma renda e uma possibilidade de valorização. Por que que é a valorização? Porque aquela empresa, aquele ativo, fundo imobiliário ou o imóvel está crescendo, né? Está aumentando. Então, por isso a valorização, certo? Mas e os criptoativos, as criptomoedas? Porque elas te pagam dividendos, te pagam renda, te pagam renda de aluguel? Não. E por que que elas se valorizam? Se não é uma empresa que está crescendo? Por enquanto, e elas têm se valorizado bastante, né? Por conta da oferta e procura. Então, enquanto a gente tiver essa lei da oferta e da procura trabalhando a favor, né? Elas continuam subindo. Só que vai chegar um momento, vou dar um exemplo. Imagine que você pudesse comprar todo o ouro do mundo. Todo o ouro do mundo caberia e daria aí um cubo, né, de aproximadamente o tamanho de um estádio de futebol. Imagina só. Aí você tem todo o ouro do mundo. Ok. E aí? Legal. O que você vai fazer com esse ouro? Ele vai te pagar dividendos, ele vai valorizar, mas se você é dono de tudo, não tem como você vender ou comprar mais. Quem que vai falar se ele está valorizando ou não? Entende? Como que muitas vezes essa é simplesmente um valor de reserva, né? O ouro tem esse reconhecimento. Então, em teoria, as moedas digitais deveriam ser também valor de reserva e não a valorização que eles estão tendo. Se a gente pega o Bitcoin, que pelo menos seria aí o melhorzinho um pouco, né, dessas moedas todas, porque ele tem características, depois em um outro vídeo eu posso falar mais especificamente do Bitcoin, né? Mas ele tem características que fazem dele ser uma oferta limitada, né? Não vai sair mais Bitcoin do que já existe, né? Ele até tem, de tempos em tempos ali, né? Ele vai diminuindo, vai chegar um momento onde está limitado àquela quantidade, né? Então, por isso ele tem um pouco mais de possibilidade de valorização por conta disso, né?
Mas as moedas, exceto aí Bitcoin, Ethereum, talvez sejam um pouco melhores, né? Talvez, mas a grande maioria provavelmente tenderia a hora que o humor do mercado virar, poderia tender a zero, né? Então, a gente lembra, né? Mas tem até, eu acredito que hoje as moedas digitais são as tulipas lá da primeira revolução, da nossa primeira crise do capitalismo que a gente viu lá no século XVII na Holanda, né? Com as tulipas sendo vendidas mais caro do que uma casa, né? Hoje, por exemplo, o preço do Bitcoin está um Bitcoin custando por volta de 600 mil reais, né? Ou por volta aí de 100 mil dólares. Um Bitcoin custando tudo isso. É muita diferença. Se a gente pega outras moedas, né? Mesmo as mais valorizadas, comparadas ao real, que é menos valorizado, um real, por exemplo, aliás, uma libra, por exemplo, está cotada a R$7, mais ou menos, né? O dólar está cotado na casa dos 6, né? O euro, né, na casa dos 6. Então, quando você pega moedas, comparando moedas normais entre elas, a diferença não é tão grande, né? Agora, uma unidade de uma moeda custando 100 mil dólares ou 600 mil reais é muita especulação, né? É um valor fora da realidade, né? E então não faz sentido, tá? É por tudo isso, por essa falta de fundamentos, essa falta de racionalidade desses investimentos, não vejo fundamentos nesses investimentos, nessas moedas, que eu prefiro ficar de fora, tá? É isso. E, além disso, talvez, de novo, repito, todas elas tendem a zero. Talvez o Bitcoin, por conta dessa característica específica dele, talvez não vá a zero, mas está no valor. O Bitcoin logo passa o ouro como em valor de reserva. Então, fora da realidade, né? Mas não tende a zero. Ele pode tender por conta dessas características que eu falei, e só ele tem essa característica, não ir a zero, mas se manter num valor mais racional. E mesmo assim, isso levaria a uma queda significativa, tá? Muito corajoso da minha parte, né? Vim fazer esse vídeo exatamente perto aí quando todo mundo tá defendendo, falando bem, e o Bitcoin batendo topos históricos, né? Mais para frente, daqui a alguns anos, a gente vai conversando, né? Vamos acompanhando para ver se eu estava errado nas minhas colocações, né? Ou não, tá? Então, é isso, pessoal. Ian, mas eu quero muito investir em criptomoedas. Quero muito investir em criptoativos. Então, repito, eu não invisto, tá? Mas se você quer muito investir, então não coloque mais do que 5% do capital que você tem para investir, tá? Ó, eu tô falando 5% do que você tem para investir, não 5% do seu patrimônio, são coisas diferentes, tá? Então não coloque mais que 5% do que você tem para investir, tá? Do dinheiro que você tem para investir. E, aliás, né, lembrando, vou fazer um vídeo sobre isso, aposta também não é investimento, tá? Então, é isso, gente. Se você quiser, então, eu não coloco, de novo, repito, pega aí, coloca talvez aí nos mais conhecidos, né? 5% do que você tem para investir nesses mais tradicionais. Cuidado, né, com esses especulativos, né, que prometem aí valorizações, né? Talvez aí o próprio Bitcoin, o Ethereum, Solano, mas com muita atenção, tá? Um dinheiro para você colocar ali e esquecer. Ter ciência de que ele pode valorizar muito e você, quando isso acontecer, não coloque mais dinheiro, né? Mas também pode cair e em algum momento tende a uma desvalorização gigantesca, tá certo? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Abraço.